aqui na cidade de São Paulo, foi a criação da lei de cotas. Mas antes de vir a lei de cotas, a gente fez algumas pesquisas, principalmente como é que estava o ambiente de trabalho, como é que estava essa divisão. Fizemos um trabalho dentro da prefeitura, a gente preparou o terreno para ter a lei de cotas. Eu vou dar só um dado aqui, porque eu poderia falar de todos os avanços que nós tivemos. A lei de cotas na cidade de São Paulo destina 20% dos cargos que vão desde o estagiário até o secretário. Tem que ter 20% de negros. O grande problema dessas leis é que a gente tem que sempre estar olhando, está vigiando e está vendo se está sendo cumprida. Mas no caso específico, quando eu estava como secretário, eu vou te dar um dado. Nós tínhamos 300 procuradores. O procurador do município, ele é um dos maiores salários. Na época, o salário de um procurador era de R$22 mil. Os 300 procuradores que o município tinha, só haviam 2 negros. 2 negros. Isso desde que a prefeitura existe, ou seja, desde que o mundo é mundo. O primeiro concurso que nós tivemos, já destinando 20%, era para mais ou menos uns 70 cargos. Entraram 17 negros. 17. Imagina, você saiu de 2 para 17. E em sua maioria mulheres negras. Então, eu sempre gosto de dar essa coisa do procurador do município, que é um exemplo clássico. Mas aí você vai ter diretoras de escola, você vai ter mais professores, você conseguiu ter, e olha que o Estado, né, Mário sabe muito bem disso, o Estado é um dos lugares que menos discrimina, porque o Estado normalmente você entra pelo concurso. Então, quando você entra dentro de qualquer repartição do Estado, você vai ver que em vários lugares você vai ver muito mais negros do que qualquer empresa multinacional. Por quê? Porque é pelo concurso, não tem como o recurso humano olhar para a cor da sua pele e dizer que você não vai trabalhar. Só que com os 20% que a gente instalou na cidade de São Paulo, você aumentou um número de pessoas negras, mas em cargos mais elevados, que você não tinha. Foi quando eu resolvi também mandar fazer uma pesquisa no setor privado, e saiu a pesquisa que colocou que só apenas 4,6% dos cargos de direção nas 500 maiores empresas do Brasil eram ocupadas por negros e negras. Eu mandei fazer, aí já estava no final do mandato, infelizmente, eu queria fazer uma pesquisa com os terceirizados da prefeitura, porque também é importante, e hoje eu falo sempre isso nas consultorias que eu dou para o setor privado, um dos debates que a gente teve no Fórum Brasil Diverso, que era o futuro do emprego sem emprego. Porque o que é sem emprego? Porque hoje as empresas são marcas, e muitas vezes você vai nas empresas, existem poucos funcionários, elas terceirizam o seu trabalho. Então não adianta ela dizer assim, não, mas agora eu já resolvi o problema. Mas o terceirizado, o escravizar, colocar o funcionário negro com salário menor, e era assim que acontecia. Então eu queria saber, nas 200 maiores fornecedoras da prefeitura, porque aí eu ia para cima para tentar colocar uma lei que também essas empresas, para prestar serviço para a prefeitura, elas teriam que ter políticas afirmativas. Então existe assim, uma avenida para a gente explorar em termos de ações afirmativas. O Brasil teve um problema muito grave, que é fruto desse racismo que eu disse, que sempre queriam condições de amenizando a questão do racismo. A gente ficou 10 anos discutindo cotas nas universidades. Foi uma perda de tempo, porque cotas na universidade era óbvio que tinha que ter. Só que cotas nas universidades era uma só política pública. Na verdade, a gente tinha que ter política de crédito, a gente tinha que ter política para o empreendedor, a gente tinha que ter políticas de reparações e fazer tudo aquilo que não foi feito em 88. Era para ter sido feito isso em 1888, quando se colocou, muito pelo contrário, quando se colocou essa multidão de negros e negras na rua ao Deus dará. Então, só agora que a gente começa a pensar em algumas políticas públicas. Só agora. E são poucas, só no século XXI. E aí a gente ficou discutindo se era a favor ou não cota nas universidades. Não era isso. Teria que se fazer, e eu sempre falo, Mário, que tem que ter uma análise muito grande. Eu fui várias vezes para os Estados Unidos, eu sou uma pessoa que olha muitas políticas dos Estados Unidos, a inclusão. Mas, assim, eu tenho, nos últimos anos, me dedicado muito a olhar as políticas de ações afirmativas feitas na África do Sul. Porque a África do Sul trabalha para uma maioria. Estados Unidos trabalha com minoria, porque o negro nos Estados Unidos é 13% da população. A África do Sul não, é a maioria esmagadora da população. E lá tem políticas que vai desde distribuição de terras, a incentivo para a agricultura, uma série de coisas que privilegia, assim, uma população que foi historicamente massacrada, discriminada e apartada da sociedade. Então a gente tem que começar a pensar um pouco que o Brasil
tem que pensar em políticas públicas para uma maioria e não para uma minoria. Nós não somos minoria aqui. E aqui mesmo quando é qualquer coisa se inventa algumas coisas complexas, algum palavreado. Ah, agora a culpa tudo é o racismo estrutural. Não, não. O problema é o racismo. Ponto. É racismo. Pelo estrutural, institucional, negado, mentiroso, é o racismo. E a gente tem que combater o racismo com políticas, com inclusão, mas sobretudo com uma mudança de postura e de cultura, né? Principalmente a cultura das empresas que foram forjadas no século XX, o século que eu chamo o século da exclusão.